João capítulo 6, vamos continuar com a nossa série de estudos no Evangelho segundo João. João capítulo 6, hoje nós iremos estudar os versos 60 até o 71. João capítulo 6, versos 60 até o verso 71. Eu começo com uma pergunta e quero que você reflita um pouco sobre ela. Por que algumas pessoas que decidiram seguir a Jesus em algum momento da sua vida desistiram da decisão e outras permanecem até hoje? Poderíamos ampliar um pouco mais e colocar em um sentido mais absoluto e definitivo. Por que que algumas dessas pessoas que decidem seguir a Jesus desistem no meio do caminho e outras permanecem até o fim das suas vidas? Eu reconheço que é uma pergunta abrangente. Muitas respostas poderiam ser dadas. Nós poderíamos aqui pensar sobre vários casos específicos. Mas, apesar dessa abrangência, eu acredito que o cerne da questão todos entenderam. E ela recebe a sua melhor resposta, na minha opinião, nessa passagem que nós temos diante de nós, que diz o seguinte, João 6, 60 a 71. Muitos dos discípulos, ou muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez buscamos a Tua face, pedindo a Tua direção e a ação do Teu Espírito sobre esse momento. Fale, por favor, Senhor, ao nosso coração e às nossas vidas, nos ensine, nos exorte, nos anime, nos conforte, nos transforme. Faça a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Todo o trecho que nós lemos aqui está intimamente ligado ao discurso anterior do Senhor Jesus sobre o pão da vida. E nós lembramos aqui, ele primeiro multiplica os pães e os peixes, depois tem o evento da sua passagem pelo mar, onde ele encontra os discípulos e lá ele se dirige para Cafarnaum. E ali em Cafarnaum, depois de encontrar os seus discípulos numa sinagoga, em um discurso, ele acaba falando que ele mesmo, diferente do maná do deserto, era o verdadeiro pão
que não só supria a fome, mas dava a vida eterna. Fazendo isso, ele se intitulava como aquele que foi enviado de fato por Deus, aquele que veio do céu para dar vida ao mundo. E sendo assim, era superior a Moisés. Portanto, irmãos, o texto em questão que nós lemos aqui constitui a reação dos discípulos de Jesus a esse sermão. Então, ele menciona todas essas palavras, ele traz essa pregação, esse discurso, e o que nós temos agora é basicamente a reação dos discípulos ao que ele falou. No relato, um grande grupo rejeitou a doutrina de Jesus e o abandonou, como nós lemos, enquanto outro grupo menor dos 12 aceitou seus ensinos e continuou seguindo a ele. Agora, cabe aqui uma nota explicativa, porque em toda a passagem nós não temos claramente a distinção entre os discípulos, porque no início é falado que os seus discípulos, tendo ouvido, falou que era duro aquele discurso. Depois fala que os seus discípulos também, lá embaixo, eles aceitaram a palavra dele, permaneceram com ele. E aqui nós precisamos explicar que no Evangelho segundo João, nós temos algumas categorias que parecem ser a mesma coisa, mas são distintas. Por exemplo, a fé. Então, existe fé e fé. Existem aqueles que acreditam em Jesus, mas acreditam da forma errada, mas tem aqueles que acreditam da forma correta. Mas João muitas vezes chama as duas coisas de fé e crença, certo? Embora a gente precise entender o contexto, a situação, para fazer essa distinção. Da mesma forma, também existem discípulos e discípulos. Alguns são meros seguidores, eles também são chamados de discípulos. Outros são cristãos de fato, são discípulos. E um discípulo de verdade é alguém que confiou na salvação de Jesus e jurou fidelidade a ele acima de tudo. De acordo com o Evangelho, foi dado pelo Pai ao Filho, foi atraído pelo Pai e nasceu de novo pelo Espírito e permanecem em sua palavra. Isso é um cristão, isso é um discípulo de verdade, embora existam outros discípulos que não comunguem das mesmas categorias. Então nós temos aqui essas duas classificações e fica perceptível no texto que essas duas realidades se aplicam a cada um desses grupos. O texto nos diz que muitos desses discípulos, ao ouvirem as palavras de Jesus, acharam muito duras, no verso 60. No verso 61, na parte A, diz o texto que muitos deles ficaram murmurando. E aqui é interessante o modo como João vai construindo o texto, que nos faz lembrar do povo de Israel no deserto, que ficava murmurando contra Moisés, exatamente por conta do cuidado de Deus para com eles. No verso 61, na parte B, diz que eles se escandalizaram com Jesus. E no verso 66 diz que eles abandonaram o Senhor Jesus. Então nós temos aqui essas várias palavras que mostram a reação de um certo grupo de discípulos ao discurso do Senhor Jesus. E a pergunta que fica é: o que levou aquele grupo maior de discípulos a abandonar a Jesus? O que nós temos aqui relatado no verso 66. Irmãos, o abandono deles, que nós também poderíamos chamar de apostasia, considerado no judaísmo como um dos piores pecados, era uma ofensa a um mestre, era um repúdio a ele, é a reação final de uma série de outras atividades antecedentes. O que nós percebemos na passagem é que esse abandono, essa apostasia, esse deixar Jesus é apenas uma consequência. É um resultado de outras coisas que acontecem dentro dessa mesma passagem e que nos fica claro. Eu quero mostrar aqui, trazendo uma ordem um pouco diferente, uma ordem mais teológica e cronológica, para a gente entender o que é que aconteceu antes dos discípulos abandonarem a Jesus. E esse padrão parece se repetir na maioria das apostasias que nós conhecemos nos nossos dias também e na igreja histórica.
Então vamos observar aqui e vamos organizar e entender melhor. O que é que acontece na vida de um pretenso discípulo antes do abandono a Jesus? Em primeiro lugar, no verso 65, nós podemos destacar que alguém chega a uma decisão tão drástica como essa, porque essa pessoa não foi uma eleita por Deus. Verso 65, o texto diz assim: depois que ele fala e traz as palavras ali exatamente como uma reação ao escândalo que eles perceberam, a dureza que eles mencionam, e depois de mostrar que eles só estão avaliando o discurso de Jesus dessa forma, porque no verso 65, o Senhor Jesus diz: eu falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é o que ele já disse no discurso anterior. Verso 37 do capítulo 6, o texto diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o que nós temos aqui é Jesus dizendo: olha, sabe por que vocês estão se escandalizando, murmurando, achando muito duro esse discurso, insuportável? É porque vocês não foram eleitos por Deus. Vocês não foram escolhidos antes da fundação do mundo para essa decisão. Nós já falamos sobre isso na pregação anterior e mencionamos que essa questão da eleição é algo que nós não temos acesso. Nós só temos os resultados de uma eleição. Os eleitos vivem como crentes. Os não eleitos vivem como descrentes. É isso que nós temos em nossas mãos. Mas, na realidade de Deus, no âmbito eterno, Ele decidiu, antes da fundação do mundo, quem creria e quem não creria. E é por isso que, infelizmente, alguns abandonam a Jesus. É por isso que alguns nem mesmo creem em Jesus durante toda a sua jornada de vida. É porque o mais importante que deveria acontecer para essa decisão não aconteceu antes da fundação do mundo. E é isso que Jesus nos apresenta aqui. E é por isso que eles deixaram. Mas não só isso. Verso 63 tem um segundo antecedente. Faltava neles a consequência da eleição, que é a transformação espiritual do coração. Verso 63, o texto diz assim: o Espírito é o que vivifica. E perceba que Jesus está aqui, no mesmo discurso, com as mesmas palavras, praticamente justificando o motivo da reação deles. Então, olha, o Espírito é quem vivifica. A carne para nada aproveita. E Jesus não está falando aqui sobre a carne não servir para nada, certo? Quem gosta aqui de churrasco sabe que carne é bom até demais, né? O que Jesus está dizendo é que você não consegue discernir as coisas de Deus apenas no âmbito da razão, apenas no âmbito humano. É muito superficial para acessar os desígnios de Deus. É por isso que ele diz: a carne para nada aproveita. E aí ele menciona o Espírito e diz: as palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. No Antigo Testamento havia uma relação direta entre os meios que promoviam a vida e geralmente estavam atribuídos à atuação do Espírito e à proclamação da palavra. Esse padrão se repete várias vezes no Antigo Testamento. Um dos grandes exemplos que nós temos é lá em Ezequiel capítulo 37, que naquele trecho maior sobre a restauração de Israel nos tempos finais, nós temos lá aquela grande e conhecida passagem do Vale dos Ossos Secos, quando Ezequiel tem uma visão onde Deus manda ele para um grande vale, onde só existem ossos de pessoas já falecidas, que já morreram há muito tempo, e não há nenhuma perspectiva daqueles ossos se tornarem carne e viverem. Mas o que a visão nos ensina é que Deus diz: olha, Ezequiel, eu quero que você proclame, eu quero que você
pregue, eu quero que você fale a minha palavra. E Ezequiel vai lá, fala a palavra do Senhor para aquele monte de ossos secos, e a partir da palavra, Deus atua com o seu espírito, e a partir daquele momento, aqueles ossos passam a ter cartilagens, passam a ter ligaduras, músculos, sangue e vida. E ali era uma visão para mostrar que, mesmo em meio à morte espiritual do seu povo, Deus poderia promover vida através da sua palavra e do seu espírito. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que as suas palavras geram vida, são geradoras de vida. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre ele, ele é veículo de transformação espiritual. Assim, segundo esse texto, Jesus afirma que aqueles que não foram alcançados pelo Espírito também não dão atenção à palavra. É isso que ele está dizendo. O argumento apresentado é que a razão humana, sem a ação do Espírito, não consegue discernir questões de natureza espiritual. Você que é crente em Jesus, que já foi convertido, salvo, já na maturidade, né, como um jovem talvez, um adulto, eu tenho certeza que em vários momentos da sua vida você ouviu a mensagem do Evangelho e você não deu a mínima atenção. Parecia que alguém falou algo para você, mas você não lembra de nada, você não deu a menor atenção, você não consegue assim ter qualquer lembrança do que foi falado. Eu digo por mim mesmo. Quantas vezes antes do início da minha salvação, o processo de regeneração do meu coração, eu não ouvi a mensagem do Evangelho? Quantas e quantas vezes sobre Deus, sobre Jesus, sobre inferno, céu, mas eu não lembro de nada. Mas eu consigo lembrar da primeira pregação que de fato eu entendi. E eu nem tinha sido salvo ainda, mas eu entendo que Deus já tinha transformado o meu coração e agora eu estava começando a dar os passos rumo à salvação em Cristo. É por isso que, se não for o Espírito Santo em nosso coração, as palavras que nós escutamos sobre o Evangelho serão sempre vazias de significado. Não terão nenhum valor para nós. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, vocês estão achando duro o discurso, vocês estão murmurando, vocês estão escandalizados porque o coração de vocês não foi transformado. Por isso que as minhas palavras, elas são um nada para vocês. Mas, além desses dois fatores que culminaram no abandono daqueles discípulos, há um terceiro nos versos 60 a 62, que são as expectativas erradas sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus. Então diz o texto que eles mencionam que é duro o discurso. Quem pode suportar, eles dizem? Diz o texto que eles ficaram murmurando a respeito do que ele havia falado. Diz que eles se escandalizaram em Jesus. Agora, o que foi que ofendeu as sensibilidades deles, né? O que foi que tocou tanto neles para ter essa reação? Primeiro, nós podemos destacar que o interesse deles era direcionado ao suprimento material e político que o Messias traria, e começou a fazer isso através dos seus sinais, e ao invés deles olharem para o aspecto espiritual dos sinais, eles estavam esperando um Messias que fizesse apenas isso. Era isso que eles esperavam. Lembra o que Jesus disse? Olha, vocês vieram atrás de mim, não é por conta dos sinais que apontam para quem eu sou, mas é por causa da comida. Vocês querem comer de graça. É isso. Expectativa errada que eles tinham sobre Jesus. Além disso, eles não queriam abandonar a autonomia deles mesmos em questões religiosas. Eles tinham que seguir a Jesus de forma irrestrita. Para eles, isso não era tão interessante assim. Além disso, eles não gostaram muito das afirmações de Jesus sobre ser superior a Moisés. Como assim? A Moisés? Rapaz, que coisa estranha. Esse cabo é bom, fez uns sinais aí interessantes, mas ele vem com o negócio de ser maior do que Moisés. É estranho isso.
Sem falar que as proposições de Jesus sobre carne e sangue, né, comer a minha carne, beber o meu sangue, acabaram sendo entendidas mais literalmente do que deveria. Isso gerou para eles um grande escândalo. Para eles era muito estranho. Era um escândalo supremo pensar em um Messias que morresse numa cruz, que derramasse seu sangue. Que coisa estranha é essa? Agora, o que Jesus diz é curioso, porque se eles não conseguiam receber a mensagem da cruz, quanto mais da ressurreição e ascensão. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz, aí no verso 62, 61 ele diz, isso escandaliza vocês? E o que é que vai acontecer se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Para subir ele tinha que ressuscitar e depois ascender ao céu. E é isso que aconteceu com Jesus. Ele está dizendo, olha, vocês estão agora se debatendo aí, murmurando, achando duro, insuportável, porque eu disse que eu vou morrer. Agora, se vocês soubessem que eu também vou ressuscitar e ascender ao céu, como é que vocês iriam reagir? Era muita coisa para um coração incrédulo. Era muita informação espiritual para um coração carnal. Era inconcebível, insuportável. E é por isso que, em quarto lugar, o próximo antecedente antes do abandono foi a falta de crença genuína. Verso 64, Jesus diz, mas há descrentes entre vocês. Ele disse, eu estou falando aqui e as minhas palavras são vida, mas há pessoas que não acreditam entre vocês. E aí nós temos um pequeno comentário do evangelista João, quando ele diz, ora, Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E aí nós podemos fazer uma pergunta aqui. Será se João, novamente ao usar o princípio, está falando de uma realidade anterior à criação do mundo? Será que ele está querendo instigar o nosso coração e mente para pensar nos poderes sobrenaturais do Senhor Jesus, de conhecimento supremo? É claro que o texto já está dizendo que ele tem um conhecimento sobrenatural. Ele sabia quem ia trair, ninguém precisou avisar ele. Ele sabia aqueles que não criam, mas será se João está ancorando essa doutrina da eleição também aqui nessa passagem? Eles estavam seguindo Jesus com um tipo de fé errada. A fé legítima é aquela que conhece o seu objeto e descansa em suas promessas, certo? Essa é uma fé legítima. Para eu ter uma fé em algo ou alguém, eu preciso conhecer primeiro e preciso acreditar no que ele ou ela pode me oferecer. Precisa acreditar. Essa é uma fé legítima. O objeto, infelizmente, deles estava danificado, estava maculado. Eles olhavam para Jesus de uma forma errada. Então, já começou errado aí. E quando Jesus começa a falar tudo aquilo que estava ancorado em seu status e pessoa, eles certamente também não acreditaram. E o resultado lógico de tudo isso, falta de eleição, falta de transformação espiritual, falta de expectativas corretas e falta de crença, foi abandonar Jesus. E esse resultado é lógico também para todos aqueles hoje em dia. Tem muitos que se aventuram ou se aventuraram em seguir a Jesus, mas se não tiver todos esses antecedentes, em algum momento da vida poderão abandonar Jesus. Em algum momento. Tem alguns que de fato possuem os antecedentes, até saem por algum tempo do convívio da igreja, por um pecado, alguma situação, mas seja para aquela mesma igreja ou para outra, essa pessoa ela vai se achar novamente, vai continuar nos caminhos do Senhor, porque é impossível não acontecer isso se o coração não foi transformado. Mas infelizmente tem pessoas que não seguirão o mesmo caminho. E nós já sabemos por que foi. Agora, diante disso, por outro lado,
A resposta positiva e perseverante dos que continuam seguindo a Jesus é também um resultado lógico. Eleição eterna, transformação espiritual, essas coisas acabam impulsionando que tenham uma expectativa e crenças corretas sobre Jesus. E é o que nós podemos ver no texto a seguir. Então, verso 67, na parte A, depois que João relata o abandono daqueles discípulos, Jesus se volta para o grupo dos 12 apóstolos. E que cena, viu? Que cena. Aqui tem passagens da Escritura que não existe filme criado por qualquer grupo cinematográfico que consiga superar. Esse é um dos momentos. Jesus, depois de ver aqueles homens e mulheres pegando ali os seus filhos, as crianças e abandonando Jesus, entendedores que não vale a pena, aquele homem parece louco, as conversas dele parece que não batem. O fim desse homem vai ser trágico. Como é que se coloca na posição de Messias, superior a Moisés? E Jesus e os 12 apóstolos, olhando aquelas pessoas indo embora, Jesus se volta para o grupo dos 12, olha para eles e pergunta, verso 67, será que vocês também querem se retirar? Será que vocês também querem se retirar? Essa não é uma pergunta mal-humorada de Jesus. Não é uma pergunta deprimente também, de alguém que está vendo seu ministério fracassar. Como se ele pensasse, o que foi que eu disse? Poderia ter falado de forma diferente, poderia ter pregado de forma diferente, poderia ter corrigido de forma diferente. Olha o que está acontecendo aí, ó. A minha igreja está acabando agora. Simplesmente Jesus olha para os discípulos e pergunta, será que vocês também querem se retirar? A construção grega dessa pergunta exige, dentro desse diálogo de Jesus, uma resposta não. É como se Jesus começasse dizendo, não querem vocês também se retirar? Essa construção ou exige uma dúvida ou exige uma certeza. Dúvida aqui, obviamente, Jesus não tinha. Então a certeza é que a resposta seria não. E essa forma de perguntar a eles acaba sendo, dentro de todo esse contexto, mais um desafio do que uma pergunta, uma mera pergunta. A pergunta é feita mais por causa deles do que de Jesus. Jesus queria a semelhança de Deus a Abraão lá com Isaac no teste sobre a sua fé, que eles articulassem a natureza da fé que eles tinham em Jesus. Você acha que Deus tinha dúvida que Abraão ia ou não sacrificar Isaac, lá em Gênesis capítulo 22? Nenhuma dúvida. Mas Deus queria que Abraão entendesse que tipo de fé ele tinha em Yahvé Deus. Da mesma forma, agora Jesus coloca aqueles discípulos na parede e fazem com que eles agora articulem o tipo de fé que eles têm no Senhor. Vocês querem também se retirar? A resposta que o Senhor Jesus esperava era um claro não. E foi exatamente isso que aconteceu, versos 68 e 69. Novamente Pedro vai à frente dos discípulos e responde, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Quando nós olhamos a vida dos discípulos, nós percebemos que eles não tinham todas as respostas sobre Jesus. Eles não tinham. Eles ainda eram iniciantes na fé, mesmo já próximo do final do ministério do Senhor Jesus. Mas mesmo não tendo todas as respostas sobre Jesus, tudo o que eles já vivenciaram e aprenderam foi o suficiente para entender que nenhuma alternativa nessa vida era tão viável para eles do que o Senhor.
que, diferente dos mestres, dos rabinos, das escolas da época, possuía autoridade sobre o caminho para a vida eterna. E é isto que acaba nos levando para o verso 69. Essa convicção deles acaba tirando do coração de Pedro uma expressão que nós não encontramos em outro lugar do Novo Testamento, a não ser na boca de um demônio. Tu és o Santo de Deus. Nenhum ser humano havia dito essa expressão ainda sobre Deus. Mas até os anjos que conheciam Deus como seu Criador entendiam quem Jesus era. Lá em Marcos capítulo 1, verso 24, eles chamam Jesus de Santo de Deus. E está aqui Pedro mais uma vez. Parece uma expressão parecida com o que ele chama Jesus ao mencionar ele como Cristo em um outro momento nos evangelhos. E embora nós não tenhamos essa expressão nem no Novo Testamento e nem no Antigo Testamento como um título messiânico, nós temos algumas instituições e personagens importantes que receberam títulos de identificação semelhante num ato de separação para o serviço de Deus. Então, quando você pega o texto que originalmente foi escrito aqui do Novo Testamento, na língua grega, e compara, por exemplo, com o livro de Juízes, no evento de Sansão, no capítulo 13, 7 e 16, 17, nós temos muitas coisas parecidas, como se naquela ocasião a Sansão fosse dito que ele era o separado de Deus. E agora nós temos Pedro chamando Jesus igualmente, o Senhor é o separado de Deus, é o santo de Deus. Nós acreditamos, e com essas palavras, ele estava reconhecendo que Jesus foi de fato enviado por Deus como seu Messias. Mas Jesus, ele não gosta de prepotência. Ele não gosta de arrogância. E é por isso que ele traz uma palavra bastante educada de correção para os discípulos. Verso 70. Então, diante das palavras de Pedro, Jesus disse: não é fato que eu escolhi vocês? Não foram vocês quem me escolheram. Não foi vocês quem decidiram crer em mim. Não foi vocês quem decidiram me conhecer. Não no sentido mais raso da palavra. Mas fui eu quem escolhi vocês, os 12. Alguns comentaristas que acreditam que essa expressão, os 12, dentro desse contexto, faria com que os leitores da época enxergassem a eleição de Deus para Israel. Então Deus escolheu as 12 tribos. Jesus escolheu os 12 discípulos. E é por isso que eles estão com essa perspectiva sobre quem Jesus é. Mas há uma exceção. E a exceção é o que o texto chama de o diabo. Um de vocês é um diabo, mas, novamente, no texto que originalmente foi escrito, caberia melhor o artigo definido o. Então, o diabo. Mas será se Jesus está dizendo que Judas é o diabo? O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer a mesma coisa que ele disse com Pedro, em outro momento. Arreda de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus. Porque embora Satanás trabalhe possuindo pessoas, Satanás também trabalha exatamente atuando através dos propósitos das pessoas. E foi isso que aconteceu com Judas. Então Satanás está tão envolvido nas ideias, pensamentos e atitudes de algumas pessoas que ali há a personificação do demônio, de Satanás. E é por isso que Jesus diz: mais um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão, Iscariotes, provavelmente uma pequena vila lá de Judá, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Sobre Judas falaremos um pouco mais em outro momento. Mas
Nesse momento, irmãos, quais são as lições que nós podemos destacar sobre esse texto? O primeiro, eu volto exatamente para a distinção que João faz entre os discípulos. Existem discípulos e discípulos. E diante desse ponto, eu quero destacar que ser discípulo de Jesus Cristo não é tão simples assim. Hoje em dia, para não dizer hoje em dia, né, nós vivemos numa cultura marcadamente católica, mas todo mundo se identifica com Jesus de alguma forma, né? Todo mundo se identifica com Jesus. Jesus é um ser de muitas faces, parece abarcar todas as religiões, e muitas pessoas se identificam com ele. Agora, o que nós vimos aqui é que não adianta acreditar que Jesus existe, e não é suficiente, ao acreditar que ele existe, acreditar em qualquer coisa sobre ele. Não é verdade? Ser discípulo de Jesus inclui muito mais do que isso. E se nós pudéssemos trazer para o nosso contexto mais imediato, ser discípulo de Jesus Cristo inclui muito mais do que confissão pública de que crê nele. Exige muito mais do que participação em uma igreja local. Exige muito mais do que práticas religiosas. Exige muito mais do que identificação com doutrinas específicas. Ser discípulo de Jesus envolve um supremo compromisso com ele. É isso que é ser discípulo de Jesus. Esse supremo compromisso, esse supremo relacionamento com ele vai ser demonstrado por meio de uma conduta cristã atenta, envolvimento na igreja e participação na missão. Ser cristão é isso. Ser cristão não é dizer que é crente. Todo mundo diz que é crente. Ser cristão não é a pessoa perguntar, você é crente? Sou. Então, no que é que você acredita? Não, isso não importa não. Eu sou da igreja batista, tal, não sei o quê. Poxa, mas como assim? Então, quer dizer que ser crente agora é só sinônimo de uma igreja? Você é crente? Sou. Então fala um pouco, não, eu sou calvinista e tal. Isso não é ser crente. Essas coisas têm o seu valor, denominação, tradições, escolas teológicas, mas ser discípulo é ter esse supremo compromisso com ele. É ter relacionamento com ele, é ver nele, de fato, a razão da sua vida. Não adianta dizer que é discípulo dele, comissionado por ele para uma obra, filho de Deus, se a vida não muda, vive de qualquer jeito, segue nos mesmos pecados, não dá um prego numa barra de sabão dentro da igreja. É estranho demais essas nomenclaturas de discípulos de hoje em dia. É muito estranho. Se você cavar no Novo Testamento, você vê que todas as pessoas que dizem que são discípulos de Jesus fazem alguma coisa pelo reino. Não é verdade? É por isso que essa passagem nos faz refletir sobre qual classificação de discípulos nós estamos. Aqueles que meramente seguem ou aqueles que de fato são comprometidos supremamente com Jesus. Agora, em segundo lugar, dentro desse assunto ainda, mas pensando sobre o que nós vimos Jesus mencionar acerca da transformação do coração, da vida. Olha, irmãos, tem pessoas no seio da igreja que são incríveis, assim, em obediência, humildade, confiança em Deus, perseverança. Tem pessoas que são fenomenais, assim, que dá alegria no coração de ver o seu percurso, a sua jornada de fé. Agora, tem pessoas que são desobedientes a Deus, desobedientes à liderança, tem uma confiança pífia em Deus, qualquer coisa abala essa pessoa. Essas daí não perseveram nos caminhos do Senhor, qualquer tribulação ela já quer abandonar. Tem pessoas que não aguentam receber uma reclamação, tem pessoas que, infelizmente, não refletem o que é ser cristão de fato.
Agora, tanto um grupo como o outro reflete o estado do seu coração. Foi isso que Jesus ensinou, não é verdade? O que é que faz alguém crer de verdade ou não crer? Coração. O que é que faz alguém obedecer ou não? Coração. Ser humilde ou não? Coração. Entregar-se completamente a Jesus? Coração. E quem é que trabalha no coração? É o Espírito Santo. É por isso que nossa disposição para obedecer, confiar, perseverar nos caminhos do Senhor, precisam ser avaliados a partir dos nossos pensamentos, palavras e ações. Como é que tem sido a forma como você tem pensado, agido, falado? Como é que você tem vivido a sua vida cristã? Isso pode revelar muito do estado do seu coração. Você acredita que dinheiro muda a disposição de uma pessoa? Você acredita? Ó, você vai trabalhar aqui. Eita, rapaz, aqui é muito trabalho. Não, seu salário vai ser 10 mil reais por mês. Você vai ter o melhor plano de saúde. Você vai ter vale transporte, vale alimentação. O que é que vai acontecer com esse empregado? Ah, meu amigo, aquele trabalho agora... Quem foi que falou que era difícil aqui? Não, você... Não, se ouviu errado, viu? Um trabalho fácil desse aqui, o senhor vai ver como é que faz. Dinheiro muda a disposição das pessoas. Agora, a pergunta que eu faço é: quem é mais poderoso, o dinheiro ou o Espírito Santo? Hã? Agora, vamos colocar na nossa realidade. Por que as pessoas são tão ávidas para fazer as coisas quando envolve dinheiro, mas quando envolve sacrifício, trabalho para o Senhor e muitas outras coisas que envolvem a igreja dele, são lerdas, lentas, preguiçosas, negligentes? O que está acontecendo? Vai ser necessário, então, oferecer agora um grande salário para todos os ministérios, departamentos? Será se esse seria o caminho mesmo? Para que todos pudessem ter uma visão diferente do reino? Ou será se o Espírito é suficiente, trabalhando no coração, dando empolgação, amor pela obra, entrega de fato? Quem manda em nossas vidas é o coração. É o coração que move as pernas, os braços, a cabeça, a vida. Se o nosso coração não é transformado, não espere nada da sua vida com relação ao reino. Em terceiro lugar, quando essa passagem foi escrita, um dos motivos que João trabalhou ela da forma como trabalhou era fazer com que os primeiros cristãos, ou aqueles pretensos cristãos lá em Éfeso, entendessem um pouco acerca da apostasia que estava acontecendo na época. Muitas pessoas estavam abandonando, por causa dos falsos profetas, as novas filosofias, ou antigas, novas, que estavam ali a todo vapor, os encantamentos do judaísmo, muita coisa acontecendo e pessoas estavam se desviando dos caminhos do Senhor. Então, esse texto, ele serviu para aquela época, mas também serve para os nossos tempos. E nos ajuda a lidar com a apostasia na igreja, com o abandono. Eu penso que esse ponto ele é muito importante para todos nós, mas creio que para a liderança da igreja fala ainda mais alto. Por quê, irmãos? Se tem uma coisa que entristece o nosso coração é quando pessoas abandonam a fé. Eu não estou falando da igreja da fé, eu estou falando da fé cristã. Mas é claro que também quando abandonam a igreja, quando saem, isso machuca muito o coração. Graças a Deus que alguns, quando saem, vão para outras igrejas e lá servem, enfim. Mas pense naquelas que simplesmente saem, abandonam. A tendência é a gente pensar que a culpa é nossa. Nós estamos aqui, tem o seminarista Raif, tem os diáconos, a liderança da igreja. Então a luta é muito grande no coração. Senhor, o que é que eu estou fazendo de errado? Será que sou eu mesmo? O que é que está acontecendo?
Mas esse texto, irmãos, acaba nos ensinando que quando o trabalho é feito com piedade, honestidade, dedicação, zelo, amor, fidelidade, uma busca por excelência, e mesmo assim pessoas decidem deixar os caminhos do Senhor, a igreja nem a liderança deve se sentir culpados. Por que culpados? A gente está fazendo tudo que pode, não é verdade? A gente dá tudo da nossa vida, se dedica, entrega o melhor, ou pelo menos faz de tudo para entregar o melhor, mas ainda assim pessoas deixam o Senhor. De quem é a culpa? É do coração que nunca foi transformado. Agora, é claro que se a gente estivesse tratando sobre um trabalho sem piedade, sem honestidade, sem dedicação, sem zelo, sem fidelidade, sem amor, as coisas de qualquer jeito, quem é que fica num negócio desse, né? Então, esse texto acaba nos ajudando a entender que aquela decisão daquela pessoa pode sim ser um reflexo de um coração que não foi transformado por Deus. E por isso decidiu por aquele caminho. Agora eu quero encerrar com uma última aplicação. E essa aplicação, ela se estende a todos nós. Porque eu tenho certeza que a sua vida, assim como a minha, ela acaba tendo que lidar com muitas dificuldades. E é preciso dizer que quando as verdades de Deus, os ensinamentos de Jesus acabam vindo de encontro às nossas vidas, geralmente encontra algum ponto em que nos deixa desconfortável. A nossa realidade, ela parece não casar com os ensinamentos de Jesus e tudo parece ficar muito duro, muito insuportável às vezes. É por isso que os caminhos do Senhor acabam não sendo fáceis. As lutas da vida nos deixam muitas vezes desnorteados frente a isso. Muitas vezes procuramos o chão com os pés e não encontramos quando isso acontece. Às vezes nos sentimos presos, inertes e sem alegria nesses caminhos. Deus mostra como nós devemos fazer, mas tem dias na jornada que nós só queremos um outro refúgio, alguém que nos salve de tudo isso. É como se a vontade de Deus ela não comungasse com a nossa vontade, e por isso essa tensão insuportável e quase que insuperável. Mas para onde iremos? Essa é a pergunta. Depois de chorar, depois de lamentar, depois de questionar no coração muitas coisas, a pergunta que vem é exatamente as palavras de Pedro. Para onde iremos? Para as drogas? Para as bebedeiras? Para a prostituição? Para o suicídio? Para a avareza? A idolatria? Para a solidão? É isso que vamos? Não. Essa não é a solução. Definitivamente não é a solução. E agora nós lembramos das palavras de Santo Agostinho, quando ele disse: Senhor, é difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É nele que nós devemos nos refugiar, porque somente ele tem tudo o que nós precisamos. É só ele quem pode suprir o sentido e o vazio das nossas vidas. É só ele que é o nosso supremo bem. E é por isso que nós dizemos como Pedro: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Estênio Márcios, em 2017, lançou uma música sobre esse texto. E, poeticamente, falando sobre essa situação, ele disse o seguinte: meus amigos, meus irmãos, hoje é tempo de uma decisão. Se vocês quiserem ir, não há nada que os prenda aqui. Essa é a hora de partir.
para onde iremos? Só de perguntar me some o chão dos pés. Para onde iremos? Logo agora que sabemos quem tu és. Para onde iremos, ó bendito e santo Filho de Deus Pai? Para onde iremos, se é em ti somente que encontramos paz? A verdade fere, mas quem não prefere que ela o abrace se ao depois renasce? No momento para um tempo mais feliz, vida eterna encontro, e me encanto sempre com tuas palavras. Para onde iremos? Se é ouvindo a tua voz que viveremos. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Quem você deseja ser dos dois grupos? Aqueles que abandonaram a Jesus, aqueles que decidiram por sua própria vida, seus próprios ideais, seus próprios sonhos, seus próprios pecados? Ou aqueles que seguirão devotos a Jesus por toda a vida? A forma como você responde a essa pergunta determina o seu hoje, mas também a sua eternidade. Para onde você vai? Vamos orar.